Os avanços conquistados pelo Marco Civil da Internet. Esse é o tema do debate de hoje no Melhor e Mais Justo. Estão aqui comigo Flávia Lefebvre, advogada e consultora da Proteste, Veridiana Alimonte, advogada do IDEC, e Laura Tresca, oficial de liberdade de expressão do artigo 19. A gente terminou o primeiro bloco, a Flávia queria se pronunciar ainda sobre a questão da neutralidade. Por favor, Flávia. Eu queria só complementar o que foi dito por último pela Veridiana com relação a essa confusão entre direito e capacidade de rede para acesso à banda larga. Lembrar o seguinte, acesso à internet, rede é serviço, é telecomunicações. E telecomunicações é atribuição do Estado. Então, as empresas não podem achar que elas vão captar receita para fazer os investimentos necessários só com os negócios que elas vão fechar com o Google, com o YouTube, com seja lá qual empresa for. O Estado tem um dever, né, constitucional de garantir o acesso às redes de telecomunicações, e por isso é que essas entidades que estão reunidas na campanha Banda Larga Direito Seu brigam por destravar o fundo de universalização do serviço de telecomunicações para que ele possa ser utilizado para implantação em infraestrutura para banda larga. São mais de 12 bilhões que nós pagamos e que poderiam estar sendo utilizados para isso, e a gente não precisa do Google nem do Netflix para financiar a implantação de redes. Isso é uma obrigação do Estado, fundamentalmente do Estado. Não, e o Marco Civil também traz essas obrigações de investimento em infraestrutura, implementação de políticas públicas. O Marco Civil também traz isso. Também pontua isso. Também, né, pontua isso de forma bem interessante, por exemplo, dizendo que o acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, ou seja, coloca a internet como um serviço essencial para todos os cidadãos. Eu acho que... Garante o direito de acesso à internet, está lá. Direito de acesso à internet. Assim como tem direito de educação, assim como tem direito à saúde, tem direito à comunicação, direito à internet. Exato, está positivado. Se eu pudesse traduzir o que a Flávia está dizendo e Laura complementando, eu diria o seguinte, né, como se a gente estivesse dizendo o seguinte para as teleoperadoras, para as teles, né, de comunicação, para os usuários, enfim, dizendo o seguinte, olha, tem um plano comum, tem um espaço comum que deve ser compartilhado de maneira equânime por todos. Exato. Tá certo? A partir desse espaço comum, você pode fazer um negócio que você pode comprar mais velocidade, você pode se diferenciar em termos de velocidade, comprar um software A, B, C quando ele não é gratuito, quando ele não é livre. Ok, esse plano de negócio está liberado na rede, desde que todo mundo tenha uma condição suficiente e adequada para navegar livremente. Tá certo? Quer dizer, trocando em miúdos, é isso. Desde né? que isso se faça de forma isonômica, né? E respeitando, não criando, e aí nesse caso, né, não criando prejuízo para os usuários e também não baseando seus negócios em práticas anticompetitivas e sendo sempre transparente em relação ao que está sendo feito. Agora, eu queria falar de um outro ponto, ou de uma outra dimensão importante do Marco Civil, que é a questão da privacidade. Então, por exemplo, a questão dos registros das conexões, né? As empresas guardam nossos registros, e isso passou a não ser permitido no Marco Civil, tá certo? Veridiana estava falando disso no intervalo com a Laura aqui. Conta um pouco como é que funciona isso no Marco Civil. O Marco Civil ele estabelece parâmetros para isso, mas ele permite que isso aconteça, em alguns casos, inclusive, exige que isso aconteça. Então, em relação ao seu número IP, e a data e a hora que você se conectou e o tempo que você ficou conectado, os provedores de conexão, operadoras de telecomunicações em geral, que te fornecem essa conexão, têm que guardar esses registros por 1 ano. Com relação ao que você acessou, o registro de acesso a aplicações é o nome que o Marco Civil dá, ou seja, o seu número IP também, e o que aquele IP acessou na rede, os provedores de aplicações. E aí vai se definir em regulamento quais seriam esses que seriam obrigatórios, mas o Marco Civil já diz que tem que tem que ter fim econômico e ser pessoa jurídica. Também estão obrigados, um perfil a ser determinado ainda em regulamentação, a guardar por 6 meses.
esses registros. Foi, inclusive, um ponto bastante polêmico o fato de essa guarda ser obrigatória. Porque hoje, esses provedores já guardam isso, né? Alguns já guardam isso, que, inclusive, ganham muito dinheiro guardando isso. E aí, nesse sentido, para passar também a palavra, o Marco Civil traz parâmetros para o que os provedores guardam em termos de dados pessoais seus, o que você acessou, quais são suas preferências, etc. Né? E aí ele diz que alguns parâmetros, que tem que ter consentimento expresso do usuário para que haja a guarda do que ele está acessando e dos dados pessoais, que tem que ser informada a finalidade de para que isso vai ser guardado, e aí essa finalidade informada tem que ser observada. Se o provedor mudar a finalidade, teria que ter um novo consentimento. E para que os seus dados sejam repassados a terceiros, o que é muito comum hoje na rede, né? Tudo que a gente faz na rede, em geral, tem alguém vendo. Né? Mesmo dentro do Facebook, por exemplo, tudo que você curte, compartilha, as pessoas com quem você tem contato, tudo isso gera um perfil sobre você. Então, tudo isso tem que ser informado, tem que ser consentido expressamente pelo consumidor, tem que ter uma finalidade informada e se esses provedores forem passar esses dados a outros, tem que ter uma autorização específica também para isso. E só para complementar, e essa guarda de dados tem que ser proporcional, que significa dizer o seguinte: eu sou provedor de uma determinada conexão, eu não posso ficar guardando qualquer dado seu. Eu posso guardar aqueles dados necessários e proporcionais, adequados à aplicação que eu estou comercializando com você. Eu não posso aproveitar que você está ali acessando o meu serviço e pegar todos os seus dados. Então, isso é muito difícil de fiscalizar, mas é importante, né, que exista essa previsão, porque senão a gente instaura o Big Brother aí geral. Eu acho que uma das previsões mais legais do Marco Civil é que quando você deixa de usar uma aplicação, eles têm que apagar os seus dados. Então, aquilo que você forneceu para eles, uma vez, não quero mais usar o Facebook. Então, agora, você saiu do Facebook e eles não podem manter os seus dados. Tem uma discussão, porque assim, o texto, né, dessa possibilidade diz o seguinte, que o consumidor tem o direito de solicitar a exclusão definitiva dos seus dados quando deixa de usar uma aplicação. O que pode ser interpretado de que isso ocorreria apenas mediante solicitação. Agora, em relação até ao que a própria Flávia disse, que é a questão até do princípio da finalidade, tem que ser uma finalidade razoável em relação ao serviço que você presta, também a gente pode interpretar e argumentar de que se o usuário não está mais ali naquela aplicação, não há mais finalidade para aquela aplicação guardar os dados do usuário. Então, que ela teria que excluir. Essa Agora, até é uma discussão para ser feita. Depois de quanto tempo? Aí também não tem a mesma coisa que você tinha dito antes, quer dizer, assim como eu tenho que guardar os registros por um tempo, inclusive para fins legais, né? Eventualmente, quer dizer, se eu cometo algum crime no ciberespaço, os organismos policiais, por exemplo, da justiça, etc., deveriam poder me rastrear ali, tá certo? Por quanto tempo eu tenho que guardar esse registro como uma guarda de um documento físico? Os contadores têm que guardar, a gente tem que guardar nossos documentos de imposto de renda, por exemplo, um certo número de anos, caso a gente seja requisitado, a gente tem que apresentar. Isso também apagar o seu rastro digital, mas reter esses registros por quanto tempo? De acesso à aplicação, 6 meses. Os que forem obrigados a guardar. Os que forem obrigados. Os que forem obrigados a guardar. Aí, se você sair de uma aplicação e pedir para excluir, aqueles registros de menos de 6 meses não serão excluídos até completarem 6 meses. Se for uma aplicação que tem essa obrigação. Mas é interessante só pontuar que mesmo as que não estão obrigadas a guardar, podem ser obrigadas a guardar se a autoridade policial solicitar. Depois, depende de uma ordem judicial, essa autoridade ter acesso. Isso Não, eu acho que isso é bem importante. Uma coisa é guardar e outra coisa é ter acesso a esses dados. Né? Porque a gente só vai poder... os dados vão ficar lá guardados ou por um ano ou por 6 meses, dependendo do tipo de provedor, mas o acesso a esses dados só vai acontecer mediante ordem judicial, que é uma garantia à privacidade. Ou por solicitação do próprio usuário.
Sim. Eu quero os dados, me dá os meus dados aí. Sim. Isso é possível? É Isso possível. não está claro no Marco Civil. Mas eu acho que é sim. possível. Agora, o que o Marco Civil fala nesse aspecto, e por isso que houve muita crítica durante a discussão do projeto de lei, dizendo que o Marco Civil, ao contrário, né, que inibe aí e delimita a atuação do Estado com relação à investigação, que seria acabar com a liberdade e tal. O que o Marco Civil diz é o seguinte: se o Ministério Público ou a polícia estiverem investigando alguém, ele pode fazer um pedido cautelar para o provedor e pedir para se guardar por mais tempo do que o tempo que está previsto, o tempo mínimo lá, de, por exemplo, 6 meses se é provedor de conexão. Então, só que ele terá o prazo de 60 dias para conseguir uma ordem judicial para acessar os seus dados, né? Então, os dados, a guarda dele já está lá. O que pode é o seguinte: o Ministério Público faz um pedido cautelar para um determinado provedor e diz: olha, eu não quero que você guarde só 6 meses. Eu quero que você guarde 1 ano. Essa pessoa está sendo investigada e eu vou conseguir uma ordem judicial para acessar os dados dela. Então, o acesso a esses dados tem prazo para conseguir a ordem judicial, são 60 dias, e só podem ser acessados com uma ordem. No caso de provedor de aplicações, como nem todos são obrigados, aí pode acontecer de essa cautelar servir inclusive para aqueles que não estão obrigados a guardar por 6 meses, né? Então, aí ele teria 2 meses até conseguir a ordem judicial para ter um banco de registros em relação a quem não, o provedor não estava aguardando, mas passou a aguardar, passaram-se 2 meses e ali tem para conseguir a ordem judicial para acessar, ali já tem um banco de dados em relação ao que aconteceu nos últimos 2 meses. Agora, para além da questão institucional, digamos, né, institucional aí no campo jurídico, Ministério Público, Justiça, Polícia, etc. Então, para fora do espaço do crime, para o usuário comum, né? Então, a gente vê e sabe que os nossos dados estão transitando, todo usuário da internet sabe. Você faz uma consulta a uma imobiliária num dia, ou a um plano de saúde num dia via internet, e você não para mais de receber spam de imobiliária e de plano de saúde, por exemplo, entre tantos outros produtos, tá certo? Significa que aquele dado que você deu num determinado site, ele transitou para várias outras empresas e sites que começam a te entulhar de propaganda, por exemplo, né? De solicitações e assim por diante. Para o usuário comum, a maioria de nós, tá certo? O Marco Civil proíbe isso, quer dizer, a gente está protegido, tem alguma garantia de que os nossos dados comuns, olha, acessei um site e tal, e os caras viram que eu estou interessado, estou pesquisando um plano de saúde. Eu tenho alguma garantia de que esses dados não serão vendidos a um mailing, a uma lista de nomes para outros planos de saúde, ou para outras empresas que vão passar, então, a me abordar? Sim, porque o Marco Civil estabelece que para a utilização dos seus dados precisa de uma autorização expressa do consumidor. E essa discussão, ela acontece, gozada, ela extrapola aí no campo do setor elétrico agora, está se autorizando cobrar outros serviços além da sua conta de energia elétrica na sua conta de luz, né? Então, outro dia eu participei de uma audiência pública onde prestadores de serviços que têm uma base de dados muito grande, igual distribuidora de energia elétrica, de água, etc., achando um absurdo que eles precisem agora da autorização da gente para comercializar essas informações, porque isso é um alto negócio. Né? É bom que os consumidores saibam que os seus dados pessoais são usados para altos negócios. Ou seja, venda de seguro, às vezes pelas próprias empresas. A gente está acabando com uma mamata grande, né? Sim. De que as empresas tinham para usar os nossos dados, e a gente, em troca de uma suposta gratuidade na internet, ou mesmo da ignorância de que você pede uma instalação de luz na tua casa, que os teus dados, teu cadastro vai ser vendido para terceiros que você sequer sabe quem são, né? Não, eu ia falar isso, porque para além dos termos de uso, né, os contratos que você estabelece quando você
vai usar uma aplicação e você lá permite que um ou outro dado seja coletado, fornecer alguns dados, o Marco Civil deixa bem claro que você não pode, você obteve esses dados para aquela aplicação, você não pode passar isso para terceiros. Né? Tem que ter autorização, né? O consumidor Sem, pode autorizar. Sem autorização, isso. Não pode passar para terceiro sem sua autorização. Eu acho que isso é um grande avanço, porque a gente sabe que tem muitos sites e muitos aplicativos que a finalidade maior não é te proporcionar entretenimento, né? Mas... Não, é fazer ponte. Esse é o pretexto para usar os teus dados e fazer negócio com eles. Agora, quando que isso entra em vigor na prática? Quando que a gente vai começar a ver efeitos concretos disso nas nossas navegações na internet? Só alguns comentários. É isso, o Marco Civil ele não proíbe que isso aconteça, mas ele estabelece parâmetros para que isso aconteça de forma que o consumidor, no final, né, nós somos os donos dos nossos dados. Então, nós temos que ter o direito de autorizar quando alguém pode usá-los, passar para terceiros e para que vai ser usado isso. Agora, é claro que a gente tem que ver como isso vai ser feito na prática. Não pode ser também aquela política de privacidade com a letra fonte 5, enfim, e o consumidor também tem que olhar para isso, prestar atenção para isso quando for utilizar essas aplicações. E o Marco Civil pensar isso tanto em relação à aplicação que está sendo utilizada, ela poder usar seus dados, quanto ela poder passar para terceiros, quanto tem um outro ponto ali, que é algo que acontece muito na internet, que a gente, em geral, não presta atenção, mas há sites que monitoram a sua navegação mesmo quando você não está usando eles. O Google faz isso, outros sites, mesmo quando você não está lá usando o Google, ele está bisbilhotando o que você está fazendo em outros sites. E para isso acontecer, também, teoricamente, teria que ter uma autorização. Respondendo à sua pergunta, bom, tem um prazo de vigência, né, do Marco Civil. O Marco Civil vai passar a valer no final de junho de 2014. De 2014. 23. E algumas questões, inclusive, seriam interessantes serem melhor regulamentadas, para não que elas não passam a valer isso, passa a valer no momento em que o Marco Civil entrar em vigor. Né? Mas, como o Marco Civil vai passar por um processo de regulamentação, é interessante que alguns casos, algumas questões como essa possam até ser mais detalhadas em qual vai ser o procedimento. Mas isso não significa que a eficácia delas depende da regulamentação. Agora... Ok. De novo, Flávia, eu preciso fazer mais um rápido intervalo e a gente já volta.